Telefone 017-224-5556. Tribuna Independente ao vivo, a Sandra faz a questão. Zé Carlos, como é que poderia estar acontecendo essa psicoterapia familiar? Ela também, o que o senhor colocou no início, que seria uma proposta, né? Ela seria assim, a gente poderia estar atingindo assim um nível de paróquia, o nível de diocese, ou só esse relacionamento, essas consultas feitas em consultórios. O que a gente poderia estar fazendo a mais para a gente estar ajudando nessa proposta dessa psicoterapia familiar? Eu acho que a gente precisaria de mudar um pouco esse conceito, deixar de usar talvez aqui no nosso programa, vamos mudar vamos colocar a palavra cura, que aí a gente entra mais em acordo em relação a isso. Porque o que interessa para a gente é a promoção de uma cura, de uma transformação, né? E não é a psicoterapia familiar que vai ajudar nisso na comunidade. O que vai ajudar na comunidade é uma atitude de resgate, por exemplo, do sentido de vizinhança, do sentido do amor fraternal entre vizinhos. Nos países nórdicos, cada vez mais agora, se resgata isso, porque a psicoterapia, essa ajuda oficial, essa ajuda profissional da maneira como ela é colocada, a tendência dela é acabar, é deixar de existir e devolver para a própria pessoa, para a própria família e para a comunidade o direito e a responsabilidade com a sua saúde mental, né? A dificuldade que a gente tem visto na nossa cultura em fazer uma psicoterapia mais social, mais voltada talvez para uma pastoral familiar, uma coisa assim, de mediação, que qualquer leigo, qualquer pessoa bem intencionada poderia fazer, é que as famílias têm uma certa dificuldade de se colocar, achando que os problemas que ela vai colocar, digamos, numa reunião de vizinhança, trabalhando com fins de ajuda mútua, pudesse se tornar de domínio público. Então, conta uma coisa, compartilha uma coisa, e aí se fofoca em torno daquele problema que foi colocado. Então, não se tem aquele sentido de confiança que precisaria ter, não é? Eu acho que para a comunidade, para os encontros de casais, para o movimento da igreja, a gente teria que trabalhar na direção do resgate do sentido de vizinhança para promover uma saúde mental comunitária e transformar essa comunidade numa comunidade cada vez mais terapêutica, onde ela pudesse tratar de si mesma, como eram os cristãos antigos, da maneira como as coisas aconteciam, né? Um ajudando o outro de uma forma fraternal, sem essa conotação profissional que as psicoterapias têm. É importante a psicoterapia profissional? Claro que é. Mas o mais importante ainda é que cada um de nós sejamos, a palavra inglesa é mais bonita, healer, né? Curadores, né? Nós todos temos responsabilidade de cuidar do outro, e esse cuidado que a gente tem com o outro é o que traz a cura no fim das contas. O que o terapeuta faz como cuidador pode ser cada vez mais feito pela comunidade. Psicólogo, terapeuta familiar, mestre em filosofia e escritor, o Dr. José Carlos Vitor Gomes está participando da Tribuna Independente, hoje ao vivo, e a sua questão, a sua dúvida pode ser encaminhada através do telefone 017-224-5556. Agora o Fábio encaminha a sua questão. Dr. José Carlos, qual seria o sentido da vida familiar nos dias de hoje? O sentido da vida familiar no mundo de hoje, segundo eu vejo, é de cada vez mais resgatar mesmo o sentido dessa vida familiar. Como entidade que cuida, que tem o objetivo de cuidar e tem a finalidade de cuidar, o objetivo da família é resgatar a responsabilidade, fazer com que cada um dos seus elementos desenvolvam o sentido de responsabilidade de um para com o outro, para que possam cada vez mais um estar cuidando do outro. E foi ficando cada vez mais comprovado, tá? Hoje em dia é uma coisa clara para nós outros, que quando uma pessoa tem uma razão para viver, quando uma pessoa tem um sentido para a vida, uma causa para a qual se dedicar, ela fica muito mais protegida contra as doenças mentais, contra os problemas emocionais, contra os conflitos existentes.